Olá pessoal, hoje a gente vai iniciar o ciclo 3 utilizando a ideia de função do primeiro grau. É importante vocês entenderem que a função de primeiro grau, função de segundo grau, logaritmo e exponencial, ela está naquele top 5 que a gente apresentou nos primeiros ciclos, tá bom? Fiquem atentos à aula de hoje. Hoje a gente vai abordar a parte gráfica da função, a ideia de lei de formação com coeficiente angular e coeficiente linear. Vem comigo e vamos trabalhar um pouquinho função do primeiro grau. Nós temos um exemplo aqui de um estádio de futebol, né? Ele fez uma pequena inclinação aí. É importante a gente entender que as relações de retas, né? Elas vão trabalhar com uma ideia de função. Então nós temos aqui uma ideia básica de função afim, tá bom? Se você representar esse declínio ou curvatura aqui da função como um dos pontos a serem desenvolvidos, né? Onde ele vai apresentar a ideia de um ângulo alfa, um ângulo reto em relação à base, né? E a gente tem aqui basicamente um triângulo, né? Um triângulo retângulo. Através das projeções de coeficiente angular, a gente vai entender um pouquinho essa abordagem de hoje, tá bom? Vamos lá. A gente trabalha com função afim e eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente revisar, tá bom? Primeiro, a gente tem aqui a ideia de função e essa função ela vai trazer para a gente algumas funções ou exemplos para a gente associar, tá bom? A gente vai ver, por exemplo, aqui, na primeira, associando a lei de formação, que é o AX, onde eu tenho o valor de A e B pertencente aos números reais, com A sempre diferente de zero. Ou seja, o expoente da variável é unitário, ou seja, só pode ser valores positivos ou negativos diferente de zero. A gente tem alguns exemplos aqui, Nessas relações de função aqui, a gente vai classificar algumas delas, tá? Primeiro, a gente vai classificar a ideia de exemplos e contra-exemplos, né? Professor, como assim, professor? A gente vai verificar o que é o que não é uma função, tá bom? E que tipo de funções são essas? Função linear. Professor, o que é uma função linear? É uma função que, na sua estrutura, ele não vai trazer para a gente a ideia do termo independente, que é esse aqui, Então, essa aqui é uma função linear, essa é uma função linear, tá bom? E a gente tem algumas aqui que também são relacionadas. Então, essas duas basicamente são funções lineares. As outras são consideradas funções afim, tá bom? Vamos olhar um pouquinho aqui para outra. A gente tem também a ideia da função identidade. Professor, o que é uma função identidade? Uma função identidade é aquela que faz uma ideia de projeção, ela espelha, ela tem uma relação muito clara de identificação de igualdade, tá? Por exemplo, essa aqui, Essa aqui é uma função de identidade, porque ela espelha, né? Se eu colocar, por exemplo, x igual a 1, eu vou obter a imagem igual a 1. Se eu colocar o x igual a menos 1, eu vou obter uma imagem menos 1. Ou seja, ele vai refletir ou vai espelhar o gráfico tanto no eixo das ordenadas, que é o x, como no eixo das abscissas, que é o y, tá bom? Então, vamos lá. Verificando essas relações aqui, a gente tem uma outra abordagem que traz a ideia dos coeficientes, tá bom? A gente tem aqui, na função identidade, o coeficiente A, a gente vê claramente multiplicando o x é 1 e o B não aparece, tá bom? É uma característica. Lembrando que ela, além de ser identidade, nesse caso, do exemplo número 2 aqui, a gente identifica também como uma função linear, tá bom? Vamos lá. Olhando aqui, a gente consegue também identificar funções constantes, né? Professor, o que é uma função constante? Uma função constante é uma função cujos valores, eles não admitem nenhum coeficiente de A, ou seja, ele vai aparecer aqui, com A igual a zero, tá bom? Então, uma função constante é uma função que ela não admite valores para o coeficiente em A, tá bom? Só para B. Ou seja, de B existe, o A não. Aí você tem a ideia de uma função constante. Essa aqui não é uma função constante, é chamada de função de segundo grau. Essa aqui, parece ser uma função, né, exponencial, mas não é uma função do primeiro grau, tá bom? E essa aqui também é uma função do primeiro grau. Ambas funções, uma completa e a outra incompleta, tá bom? Vamos lá, a gente já viu essa primeira parte aí, vamos seguir aqui para o próximo exemplo, tá bom? Para ficar mais fácil para a gente. Professor, como é que eu classifico essas relações? A gente classifica ela em função afim, essa relação, e admite o valor de A, que é o coeficiente angular, o Azinho,
chamado de coeficiente angular, ou seja, é o ângulo da projeção. Ou seja, eu posso chamar isso aqui também, e a gente vai ver durante os probleminhas, de tangente do ângulo alfa, tá? Então eu posso dizer que o A é a própria tangente da função. Lembra do campo de futebol lá no início, né? Ele aparece um ângulo lá em relação à base, projetado através de um triângulo retângulo, tá bom? E nós temos aqui a ideia do coeficiente linear, que é o valor em B, tá vendo? O valor em B, é o cara que está sozinho, né? A gente diz que o B é o solteirão aí, né? Ele não depende de ninguém ali, tá vendo? Ele não acompanha o valor de X, a gente chama de solteirão para ficar mais fácil. E aqui embaixo você vê, por exemplo, a ideia da tangente, ou seja, o A corresponde à própria tangente do valor, tá bom? Ok, pessoal? Primeira parte de definição, vamos a uma parte mais gráficas para a gente entender. Eu vou colocar todos os gráficos aqui, ó, para a gente dar uma olhadinha em cada um deles, tá bom? Vou colocar alguns aqui para ficar fácil para a gente compreender. Olha aqui, ó, a parte gráfica da função. Professor, o que eu quero mostrar com esse problema? Com essa relação? Eu quero mostrar a parte gráfica e a gente vai identificar a ideia do coeficiente angular e a ideia do coeficiente linear de cada gráfico, tá bom? Esses aqui dá para a gente começar a trabalhar. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu vou observar que todo gráfico de uma função crescente, ela vai cortar os quadrantes pares, tá? Desculpa, quadrantes ímpares. Então ele vai cortar o primeiro quadrante e o terceiro quadrante. Toda função cujo valor corta o primeiro e o terceiro quadrante, que são chamados de quadrantes ímpares, tá bom? São os ímpares. A gente tem a ideia de um A maior que zero, tá bom? Essa primeira parte aqui, ó, que é chamada de função crescente, tá bom, gente? Então fica a dica para vocês aí, ó. Olha só, toda vez que eu trabalhar a ideia do coeficiente angular e ele admitir que o A é positivo, já sei que ele vai cortar o primeiro e o terceiro quadrante, são considerados quadrantes ímpares. Vamos dar uma olhadinha na função decrescente agora, é um macete bem interessante para você usar no Enem. Vamos lá. Quando eu olho aqui, ó, no próximo passo, esse segundo gráfico ele vai cortar os quadrantes pares, que é o segundo e o quarto exemplo. Nesse caso, a gente vai admitir o quê? Vai admitir que o A é negativo, tá bom? O A é negativo, ou seja, ele vai cortar os quadrantes pares, tá bom? Uma dica boa aí para você estar separando ou identificando os quadrantes, tá bom? Então, toda vez que ele cortar os quadrantes pares, a gente diz que a função é uma função decrescente, olha aí, ó, tá bom? Então, ó, olhando para outra aqui, para esse item, crescente ou decrescente? Opa, professor, cortou os pares, cortou os ímpares, então ela é crescente. A função ou lei de formação é um AX igual a B. Vamos a uma próxima dica importantíssima, tá? Para você identificar nos gráficos de função. Dá uma olhadinha nesse camaradinho aqui, ó, que é o nosso valor em B. O nosso valor em B, ele vai admitir para a gente a ideia do coeficiente linear, que é o B. Ou seja, toda vez que ele toca aqui, ó, a gente tem o coeficiente linear em ação. Ou seja, gente, se eu tocar na parte de baixo, já sei que B vai ser menor que zero. Se ela toca na parte de cima, como é o caso aqui do exemplo 3, ó, a gente vai dizer que o B vai ser positivo. Porém, independente da função, ó, independente do gráfico que eu trabalhe, o ponto B vai ser sempre chamado de solteirão. É aquele cara que toca o eixo das ordenadas, que é o eixo Y. Vamos ver se na prática agora, com um exemplo, para a gente poder definir como é que eu aplico isso numa prova de Enem. Vamos lá, deixa eu passar aqui um pouquinho e vamos ao primeiro exemplo. Raiz da função. Professor, como é que eu vou utilizar a ideia da raiz da função? Eu tenho uma ideia da função f de x, aquela relação matemática que a gente chama de f de x, né? A gente chama de f de x do tipo ax mais b, tá bom? Quando eu vou trabalhar o zero da função, eu chamo esse camaradinho aqui, ó, que é a nossa imagem, o y de zero, tá bom? E ao isolar o valor de x, eu chego nessa lei de formação aqui, ó, tá vendo? Uma formulazinha para a gente trabalhar o zero da função. Professor, o que é o zero da função, professor? É o único ponto que toca o eixo das abscissas, tá bom, gente? Fica ligado nessa dica. Vamos lá, vamos ver a próxima aqui, ó. Uma função é crescente quando... Olha só o que acontece com a raiz. Deixa eu colocar a função crescente e decrescente uma ao lado da outra, que é para vocês entenderem direitinho o que eu estou querendo dizer. A gente viu agora há pouco o seguinte, ó, que esse B é o termo independente, é o único ponto que toca Y.
Não importa se a função é crescente ou decrescente. Neste caso aqui, ó, como está cortando os quadrantes ímpares, lembra da dica? Olha a dica aí que fica ficando, hein? Fica para vocês. Tudo bem? Cortou os quadrantes ímpares, a gente chama de função crescente. Cortou os quadrantes pares, olha a dica aí, ó. Cortou os quadrantes pares, a gente chama de função decrescente, ok? E esse camaradinho aqui, professor? Esse camaradinho é chamado de zero da função, que a gente chamou de menos b sobre a, tá bom? É o único ponto que toca o eixo das abscissas, né? Que no caso o eixo x aqui, ó. Ou seja, o zero da função, você vai aplicar independente se a função é crescente ou decrescente, você vai usar essa relação matemática aqui, tá bom? Que é o menos b sobre a. Ok, pessoal? Dica número 2 aí, ó, a gente viu uma relação de crescente e decrescente, e a gente tem outra aqui, a gente viu lá as duas, né? Agora vamos alternar um pouquinho, ó. Imagina agora que eu tenho um zero da função, tá vendo? Ó, o termo independente é o b, o zero da função é esse cara aqui, né? Que a gente chama de x, né? Procurado. Aqui do mesmo jeito, o valor de b é o único ponto que toca o eixo das ordenadas e o zero da função é o único ponto que toca o eixo das abscissas. Não importa se a função é crescente ou decrescente, tá bom? Vamos lá, vamos seguir aqui na próxima. Na próxima questão, a gente já viu algumas relações, né? E agora vamos entender como é que funciona essa ideia algébrica dela, né? Vamos ver isso na prática, ó. Vimos que uma figura pode ser representada por tabelas, diagramas, planos cartesianos, já que se trata de uma relação entre dois conjuntos. E também algebricamente, no caso desse último, vamos reforçar a linguagem como um exemplo realizado. A gente tem aqui uma relação de A em B, né? Nós temos uma relação de A em B, onde eu digo que a f de x é igual a 500 mais 2x. Gente, a gente tem aqui uma função do primeiro grau, tá? F é uma função que vai associar a variável x do conjunto A, que é o domínio, a uma única variável no conjunto B, que é o contradomínio. Professor, essa linguagem matemática aí, professor, não fica legal, né? Vamos verificar como é que fica isso na prática. Dado um f de x igual a 500 mais 2x, essa é a lei de formação, ok? O resultado dessa função a gente vai atribuir em cima de problemas, né? A gente pode apresentar aqui vários problemas que acontecem também nas provas do Enem. Definição: função polinomial do primeiro grau ou função afim é a função que relaciona todo número real ao único número também real. Aí a gente viu agora há pouco a ideia da lei de formação. Matematicamente a gente escreve assim, ó. Essa é a lei relacionada a ela, que eu acabei de escrever ali, que é a f de x igual a x mais b. Ok? Eita, que coisa linda, né, pessoal? Bem, pessoal, a gente tem uma ideia aqui, ó, de função e aplicação, tá bom? Vamos a ela. Atividade número 1, para a gente começar a associar aqui a problemas que envolvem questões do Enem, né? A idade de Mariana, representada por x em anos, se relaciona com a idade de sua irmã mais nova, a partir da sua função. Ou seja, a f de x é igual a x menos 8. Responda o que se pede. Primeiro, quando Mariana tiver 35 anos, quantos anos terá sua irmã? Pessoal, olha o probleminha aí, tá? Que ela vai atribuir. Ela tem a idade de Mariana, que a gente vai chamar de x, a idade de sua irmã, né? Mais nova, que é o f de x, ou seja, o domínio, que a gente vai atribuir a imagem que eu quero chegar, tá bom? A lei de formação atribuída é f de x igual a x menos 8. Gente, basicamente o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai substituir os valores, né? Você pega a função, essa função, e vai substituir os valores de x. Quem é x, professor? X é Mariana. Só que Mariana tem que idade? 35 anos. O que acontece é isso aqui, ó. Substituir aonde tem x por 35. Gente, aonde tem x na função, você vai lá no 35, né? E já consegue trabalhar as relações, ó, as resoluções. Tudo bem? Dá uma olhadinha aí, isso não é fácil. Olhou a relação e eu já consigo definir o cálculo aqui, ó. Eu tenho aqui a f de x é igual a x menos 8, onde o x vale 35. 35 menos 8, 27. 27 é o quê? A idade da irmã mais nova de Mariana, tá bom? Segundo problema, a idade de Mariana menos 8 representa a idade da sua irmã mais nova. Ok, pessoal? Questão simples para trabalhar aí, ó. E a gente consegue já definir o probleminha. A gente pode responder também, nesse probleminha, a pergunta número 2, que está relacionada à ideia do zero da função, tá bom? Quantos anos Mariana tinha quando sua irmã nasceu? Gente, vamos lá. A gente está mexendo exatamente com a ideia do zero da função. Quando a irmã nasceu,
olha o que aconteceu aqui, ó. A gente tem uma relação onde f de x passa a ser zero, pessoal. Dá uma olhadinha aí, ó. Claramente eu consigo entender a aplicação do zero da função, porque quando ela nasceu ela valia zero, né? Então qual é a idade da irmã mais nova? Então você faz o cálculo rapidinho, substitui o valor de y. Por que de y? Porque é a imagem projetada. Quem é o y? É a irmã mais nova. Nesse momento a irmã mais nova vale zero. Então eu vou ter o que? A ideia do zero da função. Essa é uma das maneiras de fazer, né? Chamar o f de x de zero. Isola os valores, tá vendo? Ó, pega o 8 que está negativo, troca de igualdade, ele vem, ó, positivo. Então, a resposta da irmã mais velha era 8 anos, quando a irmã mais nova nasceu. Uma outra maneira de você fazer esse cálculo aqui, ó, é você atribuir da função f de x igual a x menos 8 e lembrar que os valores de a nessa função representa 1 e o valor de b nessa função representa menos 8. Se você jogar naquela formulazinha que a gente trabalhou lá no começo, ó, o zero da função é menos b sobre a, o que implica dizer que o b vale menos 8, né? Gente, substituindo, menos com menos dá mais, dividido pelo valor de a, que é 1. Então, a idade da irmã mais velha era 8 anos, tá vendo? Uma outra maneira de você fazer o cálculo. Ok, pessoal? Viu como dá para aplicar? A gente já viu uma relação aqui e consegue aplicar facilmente dentro da ideia da fórmula, ou na fórmula do zero da função. Pergunta C. A gente tem aqui, ó, preenche a tabela a seguir, né? Então, a gente vai fazer basicamente isso aqui, entender o que é a ideia da função. Atribuindo os valores, deixa eu colocar a tabelinha aqui, vai ficar mais fácil. Ele colocou algumas coordenadas e olha como é que ficou aqui, ó. Quando a irmã tinha 8 anos, a irmã mais nova nasceu, certo? Olha o gráfico aí como é que fica. Quando ela tinha 8 anos, a irmã mais nova nasceu, que é o zero da função. Quando ela tinha 10 anos, a irmã mais nova tinha quanto? Ó, 2 anos. E assim sucessivamente. Quando ela tinha 12, né, você consegue relacionar aqui, ó, a formulazinha. Isso é a ideia de uma função, tá bom? Onde ele admite uma constante de proporcionalidade. Ok, pessoal? Então, essa primeira parte está ok. Eu já consigo até pensar como resolver isso numa prova de Enem, tá bom? Ó, a gente tem um exemplo aqui que eu quero começar a projetar para a questão do Enem. Apresentamos a seguir o gráfico do volume do álcool em função de sua massa e a sua temperatura. Baseado nos dados do gráfico, determine, primeiro, a lei de formação. A gente viu lá atrás que a tangente ela está ligada ou relacionada a um cálculo matemático que envolve a relação de tangente, né? Então, o que eu faço, professor? Relaciona a tangente, identifica na tangente aqui, ó, e é importante identificar isso, o nosso f de x, delta y e o nosso delta x. O que é o coeficiente angular? Seria a variação dessas duas, né? Vamos dar uma olhadinha como é que funciona isso na prática. Eu vou ter lá a tangente, que é o próprio a. A tangente representa o quê? A razão entre o coeficiente, o delta y, né? Que é chamado de cateto oposto, né, pessoal? Trabalhando um pouquinho de trigonometria aí, ó. Cateto oposto sobre cateto adjacente, tá vendo? Ou seja, esse intervalo aqui de 50, dividido por esse intervalo aqui de 40. Simplifica aqui 0 com 0. O meu coeficiente angular da questão, ó, ele representa o valor de 5/4. Então, esse é meu coeficiente angular. Ok? Definido, eu já consigo pensar agora, por exemplo, na ideia do coeficiente linear, para poder definir o gráfico, tá bom? Professor, eu já sei que o termo independente lá, ó, né, meu termo independente, esse camaradinho aqui, que toca o eixo das abscissas, ele passa pela origem das posições. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, ao passar pela origem das posições, eu já defini a ideia do B, tá, gente? O B eu não preciso calcular, porque ele já está aqui, ó. Ok? Ele já está aqui. Ou seja, o B vale 0, tá bom? Porque ele passa pela origem. Então, essa aqui, ó, essa aqui vai ser a nossa lei de formação. Ou seja, é a função que corresponde a esse gráfico. Professor, qual é o zero da função? Aí você pega lá a relação matemática, que é a lei de formação, e atribui o valor f de x 0, tá bom? Vamos lá? Vamos ver como é que funciona isso aí? Aplicando o valor 0 para f de x, eu vou obter o quê?
Desculpa, ele está perguntando quando ela tiver os 30 anos, né? Qual seria o zero da função? Então vamos lá. Atribuindo os valores, trabalha meio pelos extremos e eu tenho 24 gramas. O problema traz para a gente o quê? O problema ele quer saber quantos gramas ele tem, né? Dado um volume de 50 centímetros cúbicos. Ele está mais ou menos aqui, ó, no meio do processo, né? Se você tiver lá 30 centímetros cúbicos, qual a massa produzida? Então trabalha aqui meio pelos extremos. Bem rapidão, tá? Trabalha aqui meio pelos extremos, ou seja, multiplica esse por esse. Se quiser simplificar antes, eu acho até melhor, tá, gente? Simplificando 30 aqui, ó, pelo 5, eu vou obter 6 igual a x sobre 4. Se eu multiplicar aqui, ó, eu vou ter 4 vezes 6 e já chego no valor, tá bom? Uma maneira mais fácil de desenvolver esse cálculo aí. Olha lá, a resposta correta, 24 gramas, tá, gente? Ok? Deixa eu ir lá para uma questão do Enem, uma aplicação do Enem para a gente entender como é que funciona. Nós temos aqui uma questão do Farias Brito, né? É importante que agora você abra seu caderno e dê uma olhadinha na questão do Farias Brito, tá, gente? Abre teu caderno, tem a página direitinho aqui para você. Esse problema está na página 185, né? Que é o caderno número 2 do Farias Brito, e a gente vai verificar agora esse exemplo, que também é uma questão do Enem para você trabalhar, tá bom? Vem comigo aqui, vamos aplicar. Essa questão do Farias Brito, ela traz aqui uma relação de coeficiente, foi igual que a gente acabou de fazer. A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é. Então nós temos aqui uma relação, se você observar o nosso coeficiente angular já está no problema, né? Já está de boa aí, já está aparecendo para a gente, ó, o nosso coeficiente. Então nós temos aqui o coeficiente linear, tá bom? Eu vou atribuir a ideia do ângulo, ó. Cateto oposto vai ser esse intervalo aqui, ó, que vai de 0 a 50, então já tem o meu delta y para jogar na fórmula, tá? E o meu coeficiente, a minha relação do cateto aqui oposto, né? Oposto, e aqui o adjacente, né? Que é o quinhentão. Professor, onde é que eu vou encontrar o adjacente? De 0 até 500, tá bom? Então nessa divisão você vai simplificar, aplicando a razão da tangente, e você vai obter, ó, nesse cálculo aqui, 5 sobre 50. Simplificando aqui, você vai ter 1 sobre 10, tá bom? Tudo bem, pessoal? Só lembrando uma coisa, nessa relação aqui a gente tem a ideia de variação e ele vai admitir aqui pra gente um valor negativo, tá? Na substituição, vai ficar menos e vai ficar menos 1 sobre 10. Ao substituir o valor de A que a gente já encontrou como coeficiente, eu vou obter, ó, termo independente, que é 50, né? E já tenho a ideia de menos x sobre 10 mais 50. Gabarito, alternativa, letra B, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui. É interessante você perceber que dá para resolver vários probleminhas, né? A gente trouxe exemplo e também questões de Farias Brito, né? Que também está relacionado a questões do Enem, para que vocês possam abordar a resolução de gráfico de função do primeiro grau. Até a próxima, aguardo vocês. Tchau, tchau.